Primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui para essa palestra, para esse webinar tão importante nesse momento de crise que estamos vivendo, né? Meu nome é Meg Chiaramelli, eu sou head da Escola de RH da Integração, Escola de RH Vendas e Marketing, da Integração Escola de Negócios. A Integração, como vocês sabem, é uma empresa muito sólida, com mais de 40 anos no mercado e que atua no desenvolvimento de profissionais em diversas áreas, como recursos humanos, finanças, desenvolvimento de liderança, comunicação e outras áreas. Conosco hoje, professor Volney Tadeu Ferreira, com o tema negociações trabalhistas e alternativas possíveis para a gente superar esse momento, essa crise que nós estamos vivendo. Aqui estamos eu e Samantha e vamos intermediar este webinar e vocês podem enviar suas dúvidas e perguntas pelo chat. Assim, tornamos o evento mais dinâmico, mais participativo. Vocês podem encaminhar durante, inclusive, a apresentação do professor Volney. Bom, professor Volney é advogado, administrador, tem pós-graduação em recursos humanos, é sócio do escritório Ferreira Rodrigues, Sociedade de Advogados, é diretor jurídico na BRH, conselheiro da BRH São Paulo, diretor executivo e ex-presidente da SOBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, conselheiro do Comitê de Relações do Trabalho da CNI, CNC, Fiesp, onde também é membro convidado do Conselho Superior Jurídico da Fiesp. Também é vice-presidente do Sindicato das Sociedades de Advogado de São Paulo e do Rio de Janeiro e membro do GAET, que é um grupo de altos estudos do trabalho da Secretaria Especial da Previdência e Emprego do Ministério da Economia, entre outras participações. Eu acho que se a gente continuar falando do currículo aqui do professor Volney, os 30 minutos serão exatamente para isso, né? Professor Volney, por favor, com a palavra. Muito obrigado, Meg. Um bom dia a você, a todos que nos acompanham. Na verdade, tinha um amigo que há muito tempo dizia: quanto mais você aumenta o seu currículo, maior é a sua responsabilidade, sabe? É verdade. Então, a gente, na verdade, apresenta o currículo porque nos solicitam, né? Mas muita gente fala assim: não, eu sou só advogado, né? Porque senão a responsabilidade fica muito grande, mas às vezes a gente precisa mostrar aí ao público por que nós estamos participando de assuntos como esse, discussão, difundindo conhecimento, difundindo, de alguma forma, nossos entendimentos sobre o que está acontecendo, viu? Então, eu fico à disposição de vocês. Eu penso que hoje, neste momento, da minha especialidade, que é relações do trabalho, sindicais, né? Você tratar com tudo que está acontecendo no país em razão da pandemia, do ambiente que vinha sendo criado pelo governo, um ambiente mais saudável de relacionamento na área sindical, acabou sendo atropelado por um fato mundialmente dramático que acreditamos que, depois que passar, será um novo mundo totalmente, mas que, neste momento, estamos aí, eu diria, numa verdadeira guerra, né? Então, eu fico à disposição sua, dos participantes, para perguntas, né? E, à medida que as perguntas forem surgindo, nossos papos, a gente vai apresentando alguns dos detalhes e informações importantes nessa hora, viu? Fique à vontade. Perfeito, professor. Muito bem. Meg, um dos assuntos que mais tem tomado nesse último mês, principalmente, foram duas medidas provisórias do governo, a 927 e a 936. Né? A 927 era uma medida provisória que, ao contrário das negociações coletivas, estabeleceu vários procedimentos para a empresa
para superar o momento de calamidade pública através de medidas que estavam sendo urgentes e necessárias para a quarentena que hoje se faz valioso aí para todos os que participam de aglomerações, grupos, enfim, né, grupos de risco. Então, nessa medida 927, se estabeleceu, por exemplo, facilidades e simplificações de procedimentos, redução de prazo ou até eliminação de burocracias em aspectos como, por exemplo, o teletrabalho, o banco de horas, as compensações de jornada, antecipação de feriados, algumas medidas como a concessão de férias coletivas e individuais, ainda que antecipadas, né? Então, eram medidas coletivas importantes que as empresas já estavam reguladas por lei, poderiam ser adotadas, mas dependiam, por exemplo, de comunicações em férias, por exemplo, de 30 dias. Nós não tínhamos 30 dias para comunicar férias, né? Nós precisávamos fazer tudo com urgência. Então, essa medida provisória antecipou para este período um prazo mínimo de 48 horas, perdão. Em 48 horas você pode afastar qualquer pessoa em férias individuais ou coletivas, você pode afastar para banco de horas, tudo isso por decisão da empresa, individualmente, nem precisa consultar sindicato, não precisa comunicar Ministério do Trabalho, nada disso, né? Então, era uma medida urgente, emergencial, baseada aí no decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública no país, assim como uma lei, a 13.979, editada pelo governo ainda em fevereiro, que também já estabelecia as questões de isolamento social, de quarentena e também outras medidas emergenciais necessárias para esse momento, né? Essa medida provisória 927 veio no dia 22 de março, já quando as empresas já estavam praticando muitas dessas medidas. Para isso, o governo tomou um cuidado muito especial, que foi autorizar que as medidas praticadas neste sentido nos últimos 30 dias, ou seja, a partir de 22, 23 de fevereiro, estavam também válidas e enquadradas no mesmo conceito. É um momento de exceção, é um momento excepcional, é um momento que exige rapidez de tomada de decisões, e isso faz com que as empresas não precisem ter o rigor que tinham anteriormente na concessão de férias, enfim. Isso sem falar em medidas sanitárias que a gente tomou conhecimento, muitas empresas adotaram em relação à higiene dos trabalhadores que tiveram que permanecer trabalhando, né? Vamos lembrar aqui que muitas empresas pararam, mas alguns setores estiveram com um aumento de volume muito grande, por exemplo, supermercados, né? Onde a população quis se abastecer para um eventual problema. As clínicas médicas, hospitais tiveram que aumentar em muito o seu contingente de pessoas, né? Tudo isso levou a adotar medidas de guerra no recrutamento, na seleção, na busca de pessoas para atender a isso. Então, as medidas sanitárias com uso de máscara, álcool em gel, luvas, quando se faz necessário, afastamento, né, de um trabalhador para não ficar próximo do outro em torno de 1,5 m a 2 metros, afastar o grupo de risco dessas presenças, pessoas acima de 60 anos de idade ou que tivessem algum tipo já de doença prévia, como um diabetes, um problema de pressão alta, problemas coronários, enfim, eram medidas salutares necessárias para este primeiro momento de atuação para a preservação da saúde, a proteção das pessoas, né? Há empresas que chegaram aí, inclusive, a modificar os horários, por exemplo, de refeição, né? O refeitório, foram dividindo as turmas para que as pessoas não sentassem junto, tivessem mais espaços. Tem empresas que tinham vans para fazer um fretado, passaram a ter um micro-ônibus para dar mais espaço, ou mesmo um ônibus maior para que as pessoas estivessem mais espaçadas, né?
Enfim, às vezes foram medidas salutares importantes nesse momento, né? Até algumas clientes minhas do escritório que acabaram, por exemplo, passando a medir a temperatura quando o trabalhador chegasse pela manhã, para evitar que, se tivesse algum indício de contágio do coronavírus, imediatamente dispensar essas pessoas e aquilo não proliferasse no ambiente de trabalho. Enfim, foram medidas bastante salutares nesse início, baseados aí nessas medidas emergenciais e também na medida provisória 927, em 22 de março. Porém, um pouquinho mais, estendendo aqui essa palavra inicial, em 5 minutinhos, no dia 1º de abril, o governo editou uma nova medida provisória, aí afastando esses conceitos, né? E trazendo as duas novidades maiores, que eram a possibilidade de redução de jornada e salário e também a da suspensão de contrato de trabalho, porque muitas empresas fecharam, não podiam nem trabalhar, não tinham condições, né? Vamos lembrar aqui bares, restaurantes que só estão servindo, por exemplo, delivery. Outras unidades, por acabar, por exemplo, os seus insumos, os seus produtos, matérias-primas, não conseguiam mais produzir, não é? Então, tiveram que suspender atividades. E, com isso, lojas, comércio, por exemplo, comércio de confecções, roupas, isso tudo fecharam, shoppings, né? E, com isso, tiveram que rapidamente tomar medidas sem faturamento, sem normalmente ter um caixa para além de um mês, não é? E, com isso, tiveram que rapidamente tomar medidas e ficaram assim com uma dificuldade muito grande. Essa medida provisória 936 trouxe a possibilidade, então, de empresas, através de acordos individuais com seus trabalhadores, fazer a redução de jornadas e proporcionalmente a redução de salários ou a suspensão do contrato. A redução de jornada poderia ser por até 90 dias e a redução e a suspensão do contrato por até 60 dias. As duas podem ser utilizadas conjuntamente, mas até um máximo de 90 dias. Nesse prazo, o governo acredita que as medidas adotadas já sejam suficientes. Para essas medidas, o governo estabeleceu uma ajuda compensatória, né, que pode variar de 25%, 50%, 70% do que o trabalhador teria de direito ao seguro-desemprego, né? Em ambas as medidas, tanto numa quanto na outra. No caso de suspensão, chega a 100% do seguro-desemprego do trabalhador. Então, são medidas salutares que, nesse momento, colaboram muito. Se estima que 26 milhões de trabalhadores poderão ser protegidos por essa medida, para evitar demissões, né, que seria muito desastroso, até porque ela traz uma garantia de emprego implícita, quando a empresa adota uma dessas modalidades, e há uma verba destinada para isso de mais de 50 bilhões de reais do governo para cobrir essas despesas. São minhas palavras iniciais aí, fico à disposição se alguma dúvida adicional surgir aí. Estou vendo aqui já algumas coisas, né, Meg? Você posicionou. Eu tenho uma pergunta a fazer, na verdade. Pois não, Meg. Vamos lá. Se a empresa quiser, ela pode adotar mais de uma das medidas possíveis? É uma pergunta Sim. que nós temos aqui. Ou ela tem que escolher uma delas, redução da jornada, ou suspensão, com redução de salário, ou suspensão da jornada, ou ela pode aplicar, dependendo do caso, dependendo do funcionário, uma medida? Sim, ela pode adotar as duas para grupos diferentes, como ela pode adotar as duas para todos os grupos, e ela pode adotar isso desde que não ultrapasse 90 dias. A soma das duas não pode ultrapassar 90 dias. E isso vai vigorar até 31 de dezembro de 2020, salvo se o governo antecipar a suspensão do estado de calamidade pública. Mas, considerando que nós estamos aí, se não já no pico ou próximo do pico de contágio, né,
nós acreditamos que este mês é crítico, o mês de abril. Então, entre abril, maio, junho e julho, é que provavelmente as empresas se utilizarão dessas modalidades, né? Lembrando que o caso de suspensão, ele só pode ser praticado por até 60 dias. E o caso de redução de jornada, com redução de salários, por até 90 dias. Mas a soma dos dois não pode ultrapassar 90 dias. Então, você poderia ser 60 dias de suspensão, 30 dias de redução, poderia ser 30 dias de suspensão, 60 dias de redução, 45 e 45 de cada um, né? No caso da suspensão, embora seja 60 dias, ela pode ser em 2 períodos de 30. Pode ser um período inicial de 30, e aí a empresa percebe que precisa continuar mais 30 dias, ela suspende mais 30 dias também. Essas são as condições permitidas pela medida provisória. Perfeito, professor. Ok. Professor, eu recebi uma pergunta aqui. Se a Pois empresa adotar o home office, é possível cancelar temporariamente o vale-refeição? Essa pergunta invariavelmente acontece em todas as participações nossas enfim. Olha, nós temos 2 situações. Se o vale-refeição está sendo concedido por obrigação de norma sindical, ele não pode ser suspenso, salvo se a própria norma sindical estabelecer que, em caso de home office, não seria devido. Do contrário, tanto o vale-refeição quanto o vale-alimentação não pode ser suspenso por norma sindical. Pela lei, não há impedimento se esse benefício era um benefício concedido de forma liberal pela empresa, tá certo? O que o profissional de RH tem que avaliar nesses casos é se estrategicamente, nesse momento em que vai haver, por exemplo, uma redução ou uma suspensão de contrato, haverá uma queda de renda e haverá uma dificuldade maior para o trabalhador, se essa seria uma medida salutar para ser adotada nesse momento. Muitas vezes a empresa segmenta isso, ela acaba fazendo a suspensão desse benefício somente para os altos níveis, que não vão ser tão afetados, né? Mas acaba mantendo para os níveis menores, onde essa verba é muito importante para levar alimentação para seus lares, né? Principalmente vale alimentação, que é um vale destinado a compras em supermercados. Então, essas são as 2 hipóteses, viu? Professor, tem uma outra pergunta aqui, que é do Fábio Silva, quanto ao registro dos acordos coletivos. Eles deverão ser protocolados junto ao Ministério da Economia e no sindicato, ou nos dois, em ambos? Veja só, o Ministério da Economia está com o canal aberto para o registro dos acordos coletivos. Então, se a empresa promover um acordo coletivo para essas finalidades, a medida provisória 936, seja de redução, seja de suspensão, ela poderá sim registrar isso. Se houver uma convenção coletiva autorizando, também é válido. Então, bastará a empresa ter o acordo individual e fazer o registro do benefício, chama-se benefício emergencial de proteção ao emprego e renda, né? O governo denominou de bem. Né? Esse benefício, uma vez a empresa fez o acordo ou adotou a convenção coletiva ou fez acordo individual, ela tem que comunicar em 10 dias o sindicato. Isso está na medida provisória. Há uma determinação, ainda que seja acordo individual, o que é possível ser feito também, por exemplo, com os hipersuficientes, né? Ele tem 10 dias para registrar essa comunicação no sindicato. E também tem que, em 10 dias, registrar isso no Ministério da Economia, através da plataforma Empregador Web, que já está preparada e já está recebendo essas informações. Até ontem cedo, quando ouvi uma apresentação do secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, ele dizia que até ontem cedo já haviam mais de 12 mil acordos registrados. Okay?
Então, as empresas estão providenciando isso e a plataforma correta é através do empregador web do E-Social. Perfeito, professor. Ok? Tem mais Tem uma pergunta. né? Tem sim. Tem uma pergunta que chegou aqui para mim. Quem tiver redução, como faz para entrar com o pedido do seguro-desemprego? O prazo para liberação é demorado? Muito bem. Não há preocupação, não precisa entrar com pedido de seguro-desemprego nenhum, nada. A empresa comunica, o governo já tem os dados do trabalhador, a empresa vai comunicar conta corrente, vai enviar arquivo com a conta corrente do trabalhador e esse valor será depositado diretamente, são reduções 25%, 50% ou 70%, não é? Então, conforme seja o caso, reduções abaixo de 25% não tem direito à participação no benefício, só as reduções de 25%, 50% e 70% ou a suspensão. Então, em 30 dias, o governo promete, pela medida provisória, efetuar já o pagamento dessa parcela diretamente na conta do trabalhador, como se ele tivesse o direito ao seguro-desemprego. Né? Então, não tem demora, o prazo está estabelecido na medida provisória, o procedimento parte da empresa preparar e providenciar, e o trabalhador não precisa adotar nenhuma medida nesse sentido. Perfeito, professor. Ok? Eu acabei de receber mais uma pergunta, e aqui diz: o governo paga 25% do que foi reduzido, ou ele cobra a diferença total? Na verdade, ele, assim, no caso de redução e de suspensão, o governo banca a diferença como se fosse o seguro-desemprego, como se a pessoa tivesse direito ao seguro-desemprego. Obviamente, o seguro-desemprego tem um teto, cerca de R$ 2.500, R$ 2.800. Então, uma pessoa que ganha R$ 10.000, R$ 7.000, vai receber um percentual bem menor. Né? Nesses casos, a empresa pode adotar o que a gente chama ajuda compensatória, que para as empresas que estão suspendendo o contrato de trabalho e que têm uma receita em 2019 superior a R$ 4.800.000, essas empresas obrigatoriamente têm que oferecer uma ajuda compensatória de, no mínimo, 30% do valor. Né? E o governo vai bancar essa diferença, 25%, 50% ou 70%, o valor que for reduzido, como calculado em cima do que seria a parcela do seguro-desemprego de cada trabalhador. Tanto que a empresa, ao fazer o cadastro, automaticamente o sistema irá buscar as últimas 3 remunerações do trabalhador para identificar qual seria o direito dele ao seguro-desemprego. E sobre essa parcela, calcular o percentual de redução que teve. Então, se a redução foi de 25%, ele vai receber 25% do seguro-desemprego que ele teria direito. Se foi 50%, o mesmo cálculo praticado sobre essa modalidade. Tá bom? Ok. Professor, uma pergunta. Para aplicar essas medidas, eu imagino que deva haver uma negociação com o sindicato, né? E se o sindicato não estiver de acordo, que providências adotar? Então, a medida provisória não estabeleceu a necessidade de negociação com o sindicato. Perfeito. Estabeleceu que você pode fazer individualmente todos os procedimentos. Não é? Agora, se houver a suspensão e essa for para o grupo de empregados que ganha menos, não é? Então, precisaria de ter essa negociação, tá certo? Com ajuda compensatória. Não é? Então, nesses casos, o sindicato, em todos eles, também pode ser feito. Aliás, se feito com o sindicato, a segurança é muito maior, sem dúvida nenhuma. A medida provisória estabeleceu que pode ser por acordo individual, né? Acima de R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, e até o teto de R$ 12.200, que é o do hipersuficiente, né? Essa negociação pode ser feita com os sindicatos, né? E o sindicato tem, por uma liminar obtida junto ao STF e definida pelo ministro Ricardo Lewandowski,
o sindicato tem que ser chamado e ele tem, em 4 dias, os prazos foram reduzidos, ele em 4 dias tem que fazer a negociação com a empresa, ele tem que manifestar que quer negociar. Se ele em 4 dias não se apresentar, não fizer nada, está valendo o acordo individual e a empresa pode prosseguir. Perfeito. Professor, nós temos aqui uma pergunta do Fábio Silva. Se podemos dar férias após o acordo individual? Se sim, o valor de pagamento será com a redução de 25%? E poderemos pagar apenas as férias sem 1/3, nos beneficiando da medida 927? Então, vamos lá. Pela 927, as férias podem ser concedidas a partir da sua divulgação em 22 de março até 31 de dezembro, não é? Porque o estado de calamidade está decretado para este período, elas podem ser concedidas a qualquer momento, de qualquer forma. A única ressalva é que tem que ser no mínimo 5 dias. Não é? Então, elas podem ser concedidas para quem tem período vencido ou a vencer. Né? Pode antecipar o período também. O 1/3 foi autorizado que ele só seja pago até 20 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º. E o valor das férias não precisa ser pago antecipadamente, ele pode ser pago no vencimento do salário normal. Então, por exemplo, as férias concedidas agora em abril podem ser pagas até o 5º dia útil de maio. As de maio podem ser até o 5º dia de junho, não é? E, em relação ao acordo individual, após a concessão, você conceder as férias após o acordo, se o acordo já está vencido, tem que ser no valor já reconstituído. Não é? Se é durante a redução, eu entendo que os valores são reduzidos, não é? Porque ele estará se beneficiando dessa parcela de redução do benefício do governo. Então, ele vai ser coberto por isso de qualquer forma. Né? Então, se for durante o período de redução, você faz o pagamento, a concessão toda da forma reduzida. Se for após o acordo coletivo, tem que estar com o salário reconstituído e a jornada também reconstituída. Perfeito, professor. Uma outra pergunta da Patrícia Lima. Acho que tem uma portaria que determinou que qualquer redução tenha que ser por acordo coletivo. Confere. Perfeito. Não é uma portaria, viu, Patrícia? Então, esclarecendo a você, é aquele julgamento de uma liminar que foi concedida pelo Ricardo Lewandowski no STF contra essa medida provisória 936, num processo movido pela Rede Sustentabilidade, alegando ser inconstitucional excluir, nesse momento de redução de jornada, a presença sindical, porque há um dispositivo na Constituição que diz que a redução de salários é permitida desde que por negociação coletiva. Então, com base nisso, o Ricardo Lewandowski suspendeu este dispositivo e ele determinou que os sindicatos sejam notificados para que ingressem nas tratativas. Para isso, eles teriam um prazo de 8 dias pela lei CLT, mas como os prazos nesse momento estão reduzidos pela metade para se ganhar tempo, esse prazo passa a ser de 4 dias. Né? Caso o sindicato, na própria decisão, ele estabelece, caso o sindicato não se manifeste, não participe ou não se envolva, então o acordo individual estará valendo. Essa liminar foi concedida em caráter pessoal pelo Ricardo Lewandowski, mas ele submeteu ao plenário do STF, que será avaliado pelo plenário, todos os 11 ministros, no dia 16 de abril agora. Não é? E a gente tem uma expectativa de que ela seja superada, porque o entendimento de outros ministros é de que é possível, sim, a manutenção do acordo individual em situações de emergência como é a que nós estamos vivendo. Perfeito. Professor, precisamos realizar assembleias presenciais, dado ao atual momento de isolamento social?
Olha, se for possível, não é? A empresa está trabalhando, os trabalhadores estão trabalhando e é possível realizar uma assembleia presencial, nenhum problema. Do contrário, a própria medida provisória, nesse caso a 936, estabeleceu que os procedimentos de convocação, presença, registro, ata e aferição, tudo pode ser feito eletronicamente. Não há necessidade de comparecimento presencial. A lei dispensou essa formalidade e garantiu que os procedimentos eletrônicos teriam validade para essas finalidades. Bastam as partes se entenderem como poderão fazer. Então, há sindicatos que estão estabelecendo através de e-mail, outros estão estabelecendo por outros formatos ou contratando um software que já utilizam, por exemplo, para a eleição da CIPA, ou utilizam alguns desses disponíveis na internet, como o próprio Google, né, que tem uma ferramenta de pesquisa onde você pode aferir isso, até por WhatsApp, né? Desde hoje, todos os trabalhadores praticamente possuem seu WhatsApp. Então, eles podem se manifestar através dessas plataformas e isso terá total validade para o momento. Perfeito, professor. Não temos mais nenhuma pergunta. O senhor pode prosseguir na sua palestra. Temos mais uma aqui que chegou. Desculpa, gente. Chegou mais uma? Vamos lá. Pode duas, falar. Na verdade. A gente está fazendo fila já aqui. Que ótimo. Fique à vontade. Olha, quem é comissionado? A comissão entra na somatória para redução ou somente o salário base? Não, qualquer valor variável. Veja, neste momento, os trabalhadores que não estão atuando estão talvez deixando de receber suas comissões, os trabalhadores em restaurantes estão deixando de receber gorjetas, os trabalhadores em vendas de uma forma geral, prêmios ou coisa assim, estão deixando de receber. Como o governo vai utilizar para o benefício os valores de contribuição dos últimos meses, e nesses valores se encontram as parcelas, né, eles terão sim direitos a esses valores. A recuperação considerará esses valores para essa finalidade. Perfeito, professor. A outra pergunta que recebemos aqui é a medida provisória prevê acordos com funcionários PJ? Não. A medida provisória 936 e a 927 são exclusivamente para trabalhadores empregados, ou seja, são trabalhadores que possuem contrato de trabalho, vínculo de emprego, né? E até, por exemplo, o menor aprendiz também, desde que registrado pela empresa, porque o menor aprendiz pode estar contratado por uma empresa terceirizada, né? Ele está sendo administrado por um terceirizado, né? Então, aí tem que fazer um acordo com esse terceirizado. Mas diretamente com a empresa, somente aqueles que possuem contrato CLT. Uma diferençazinha aí são contratos de estágio. Não é contrato de trabalho, é uma contratação especial. Também não estão inclusos, né? Só mesmo os aprendizes contratados. E há uma disposição na 936 com relação aos trabalhadores intermitentes. Hoje nós temos aí um volume grande de trabalhadores intermitentes, principalmente no comércio, né? A gente sabe, por exemplo, eu tenho um exemplo, a Magazine Luiza possui hoje mais de 4.000, 5.000 trabalhadores intermitentes. Mas, por serem intermitentes, eles têm uma renda variável e, às vezes, muito pequena, né? Para esses trabalhadores foi assegurada aquela ajuda emergencial de R$600 por mês, né? Então, bastará o trabalhador, através da empresa, demonstrar que é um trabalhador intermitente. O governo tem esse controle através do CAGED, porque é informado que é um trabalhador intermitente e ele receberá essa parcela de ajuda de R$600, assim como destinados para os MEI, microempreendedor individual, e para os trabalhadores de aplicativos informais, autônomos, que estão se cadastrando já. Também eu soube ontem, já são mais de 26 milhões de trabalhadores que se cadastraram no governo para receber essa importância. Perfeito, professor. Vamos dar continuidade. Então,
apesar de que, né, eu acho que o nosso horário já está. O senhor tem ainda muitos assuntos? Não, eu, na verdade, fiz uma apresentação sintetizada das duas principais medidas. Acho que são medidas que vieram muito em boa hora. Quero destacar aqui a precisão. Esse programa do governo de auxílio emergencial, ele está equiparado como um modelo exemplar para o mundo. É um modelo que está sendo seguido por vários países, não é? Então, o governo teve agilidade, teve uma precisão muito grande em fazer isso. Obviamente, não saiu só da cabeça dele, nós sabemos, houve uma consulta e uma participação das centrais sindicais. Há sindicatos que estão reagindo contra, obviamente, por terem sido afastados, né? Mas eles têm a possibilidade, neste momento, de serem comunicados, se acharem que há algum problema, intervirem, né? Tomarem providência. Então, há sim possibilidade de participação dos sindicatos. Há alguns sindicatos que estão tirando proveito neste momento, querendo cobrar taxa das empresas ou exigindo remunerações para isso, não é? As empresas não estão se curvando a essa modalidade. Há algumas, inclusive, fazendo denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho, porque nós temos todos que nos solidarizar nesse momento em medidas que auxiliem a manter e preservar o emprego e fazer com que a sociedade possa superar esse estado de calamidade pública, não é? E fazer com que a gente possa voltar a uma vida normal o quanto antes, não é? Então, nós temos que ter essa consciência tem que vir dos sindicatos, tem que vir das empresas, e nós estamos, inclusive, pela ABRH, eu sou um dos diretores aderindo ao movimento do Não Demita, não é? De fazer todo o esforço possível para que não hajam demissões nesse momento. Sabemos que é difícil, é complicado, as medidas do governo ajudam muito nisso, temos que ser criativos e fazer todo o esforço para preservar o emprego dessas pessoas. Professor, até quando está prevista a calamidade pública? E ela pode ser antecipada para fins trabalhistas? Sim, sim. Ela está prevista até 31 de dezembro de 2020. Por exemplo, o banco de horas foi estabelecido pela medida provisória 927, me permita dar esse exemplo, para ser compensado depois do estado de calamidade, em até 1 ano e meio, 18 meses. Né? Então, o governo pensou, olha, tá bom, você acumula tudo agora, mas depois quer compensar em 1 mês, 2 meses, não vai dar, não é? Porque você vai ter um acúmulo de horas muito grande. Então, o governo estabeleceu um prazo maior de 18 meses para essa finalidade. E por quê? Porque ele previu inicialmente o estado de calamidade até o dia 31 de dezembro de 2020. Mas é óbvio que, vamos dizer que em setembro, outubro, o Estado já esteja voltando à normalidade, já estejamos com o isolamento social, tudo suspenso, né? As atividades normais, poderá sim o governo antecipar esse estado de calamidade. Perfeito. Essa era a minha segunda pergunta, que o senhor já respondeu, então. Temos mais alguma pergunta? Alguém gostaria de escrever aqui no chat a sua pergunta? Bem, eu vou aproveitar, então, um minutinho a mais para comentar que, pela medida provisória 936, a empresa que adotar, seja a redução, seja a suspensão do contrato, ela terá que garantir o emprego do trabalhador pelo mesmo período que foi aplicada a medida. Por exemplo, aplicou a medida por 60 dias, ele tem que garantir o emprego por mais 60 dias. 60 dias. Mas imagine que ela venha a fazer uma dispensa disso. Então, ela terá que pagar, conforme a redução, uma indenização correspondente ao período faltante para essa garantia. Vamos dizer, 25%, 50% ou 70% dos salários que seriam devidos durante o período que faltasse. É uma garantia estabelecida também muito valiosa, porque preserva os empregos nas empresas. Professor, sobre a medida provisória 936, ela se aplica também a domésticos? Ah, sim, muito boa pergunta, Omeg. Aplica-se sim. A dúvida é
como se eventualmente tivesse que chamar sindicato, e às vezes não há sindicato, né? A plataforma Empregador Web, o próprio empregador doméstico, né? O dono da casa, a dona da casa, já normalmente faz esse acesso à plataforma e informa para o e-social as informações relativas ao seu empregado doméstico, né? Ele poderá fazer isso e adotar uma dessas duas modalidades também. Não há problema nenhum, isso está previsto. Ele poderá tanto reduzir jornada de trabalho, quanto suspender os contratos de trabalho desses trabalhadores. Perfeito, perfeito. Bom, professor, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Samantha? Aqui também não chegou mais nada, acho que... Então, eu gostaria de agradecer, professor, a sua participação. Muito obrigada. Queria agradecer a participação de todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigado. E gostaria de convidá-los, quem tiver interesse, para acessar o nosso site www.integração.com.br e temos uma série de outros assuntos e webinários previstos para acontecer no decorrer do mês de abril e de maio. Temos 6 grandes temáticas em recursos humanos, produtividade, vendas, futuro, finanças e fortalecimento da mente, que acho que vai ser muito importante nesse momento de isolamento para todos nós, né? Então, eu convido a todos para se inscreverem gratuitamente no nosso site para participar de outras palestras. Professor Volney, muito obrigada por todas as suas explicações. Nós tínhamos muitas dúvidas com relação a essas novas medidas e ficamos aí à inteira disposição do senhor. Muito obrigada. Esse tema, negociação trabalhista, está sendo um dos mais demandados nesse momento, né? Parabéns a vocês da integração pela iniciativa e obrigado a você, Samantha, pelo apoio todo e aqueles que participaram e estiveram conosco durante esse tempo. A todos um ótimo dia, uma bela Páscoa, que a gente possa continuar em casa, mas celebrando aí a saúde, que é mais importante nesse momento, tá bom? Muito obrigada, professora Patrícia Lima. Acabou de escrever parabéns e muito obrigada. Muito obrigado a você. Eu faço delas nossas palavras. Muito obrigada, professor. Obrigado também. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado. Obrigada.